Boa tarde, são 18 horas e 7 minutos. Começamos hoje mais uma live do Anderson, um canal de discussão sobre temas de interesse da sociedade, principalmente da população brasileira. Obrigado a você que sempre nos acompanha em nossas transmissões. Hoje, uma edição extraordinária, já que nós estamos com uma personalidade bem conhecida do mundo político. E você que nos acompanha, continue divulgando, opinando, interagindo conosco, né, através das redes sociais, do Instagram, página do Facebook, YouTube, Anderson Cruz Brasil. E em breve nós teremos em pleno funcionamento o site www.anderson.ong.br. A segurança pública, que é o tema de hoje, é um assunto de interesse geral. É um tema que domina praticamente a imprensa com pautas diárias. Sabemos que há um direito e responsabilidade de todos e dever do Estado. A sensação de insegurança, somado ao medo, está presente na grande vida de parte da sociedade civil brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos. Hoje, portanto, para conversar sobre esse assunto, falamos com Antônio Neto, candidato a vice-prefeito na cidade de São Paulo e presidente municipal do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Antônio Neto, obrigado pela presença, boa tarde. Obrigado eu, boa tarde, Anderson, boa tarde a toda essa sua turma boa que o assiste. E eu vou dizer, brincando com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, que eu não sei quando é que eles vão assistir essa nossa conversa, porque ela vai estar disponível nas suas redes sociais. Então, olha, não importa a hora que você esteja vendo, é a hora que será importante para você acompanhar um bom debate aqui com o Anderson, nosso companheiro, que está trazendo um tema bastante sério na vida do brasileiro, especialmente daquele cidadão que vive na cidade de São Paulo. Isso. Obrigado, Neto. Então, vamos lá. Como que é um assunto muito quente, a segurança pública, eu gostaria de fazer uma avaliação contigo. Qual é a sua percepção sobre a segurança pública no Brasil? Nós tivemos, em 2017, o Plano Nacional de Segurança Pública, que tinha, inicialmente, 3 objetivos principais. A redução dos crimes de homicídio doloso, feminicídio e violência contra a mulher. Combate à criminalidade de quadrilhas, que atuam no tráfico de drogas e no armamento pesado. E também a modernização e a melhoria do sistema penitenciário. Como que você percebeu essas mudanças? Houve, não houve? O governo federal deixou de atuar? Então, fica aí com a palavra. Não houve melhoria nenhuma. Pelo contrário, os índices estão bastante alarmantes, né? Mas tive uma das poucas coisas que eu posso dizer que foi feito de interessante foi a transferência para presídios federais dos chefes dos comandos do tráfico ou dos crimes aqui, especialmente no estado de São Paulo, que isso era uma reivindicação e uma proposta para que a gente pudesse não ter, dentro dos presídios aqui, mesmo se, entre aspas, de segurança máxima na capital e no estado de São Paulo, controlando todo o processo de crime. E a cidade de São Paulo, você vê, ela sofre muito com essa criminalidade. Você pega a questão de roubo, a questão de homicídios, você tem um número que assusta a gente. Você pega bairros em São Paulo que tem, por exemplo, Campos Elíseos, que ela é o Cracolândia, você tem 3.278 roubos no ano passado. Isso é uma coisa que a gente fica muito preocupado. E a gente tem quase 3.000 ou mais de 3.000 homicídios dolosos na capital, só em 2019. Feminicídio, a gente tem visto na televisão todos esses acontecimentos. Ou seja, infelizmente, o governo federal e o governo estadual estão claudicando muito, estão patinando muito na questão da segurança pública. E você sabe, o município sofre muito, porque ele não tem essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade do governo federal, do governo estadual, e no município você tem uma guarda civil municipal, né? Essa guarda que, no caso de São Paulo, totalmente abandonada, desprestigiada, com falta de profissionais. Ou seja, o momento para a segurança pública em São Paulo, na cidade de São Paulo, não é nada bom.
Agora tem uma situação muito importante. Então, essa é a análise geral do que você acabou fazendo na cidade de São Paulo, né? E a que se deve, segundo a sua avaliação, esses altos índices de violência urbana? É somente o desemprego? É um despreparo da polícia? Qual é a sua avaliação sobre isso, Neto? Olha, junta todas as coisas. Você sabe que quando você tem uma crise social muito grande, o aumento da violência ele é crescente, até porque as pessoas, e a pandemia também até acentuou muito esses problemas, porque você vê, as pessoas ficaram 4 meses dentro de suas casas, as crianças de casa, muita gente não pôde trabalhar, muita gente perdeu o emprego, ou seja, se não fosse aquele ajuda humanitária de R$ 600 que o Congresso Nacional aprovou, que está vencendo agora e vai ter uma proposta de ampliação até dezembro, querem reduzir o valor. Isso tudo gera um clima de insatisfação e de dificuldade e aumento da criminalidade. Você sabe, a ocasião faz o ladrão, a dificuldade, o povo vai começar a passar fome, daqui a pouco nós vamos ter saques de supermercado. E o que a gente tem visto, que a polícia tem tido um papel, até por força da deficiência que tem. Você pega, por exemplo, Anderson, nós temos 347 mil habitantes na Vila Mariana. E lá tem 196 guardas. Ou seja, a região, ele coloca lá policiais militares naquele pedaço lá, não é isso? Dentro da própria GCM. Aí você vai para Parelheiros, por exemplo, você tem 428 mil habitantes e lá tem 50 guardas civis metropolitanos para ajudar no combate. E aí, quando você vê a polícia militar entrando em casa de pobre, entrando em bairro pobre, ele entra com um tipo de, eu posso dizer para você, de atitude, né? Que a gente tem visto aí que às vezes nos chocam, com morte, prisão, às vezes injustas, aquelas coisas todas. Agora, quando ele vai num Alphaville, ele vai num bairro chique, a maneira com que ele trata ou que ele se dirige ao munícipe é uma maneira diferenciada. Ou seja, nós precisamos fazer com que a Polícia Militar também ganhe mais qualificação, ganhe mais efetivos para que ela possa responder com responsabilidade a sua atividade. Ou seja, veja, o mundo está numa crise fantástica. Você vê esses Black Matters, né? Você está vendo aí o mundo falando sobre a questão, os negros importam, porque está havendo uma convulsão social da maneira com que a polícia, e não é uma polícia só brasileira, paulistana ou paulista, é mundial. Então, sempre em cima do mais pobre, do negro, periférico, e a maneira, dessa forma, eu creio que se a gente não fizer um investimento, primeiro de qualificação dos policiais, sejam eles das polícia militar, seja ele da Guarda Civil Municipal, mas principalmente remunerá-los à altura. O salário dos policiais militares do estado de São Paulo é muito baixo em relação a policiais de outros estados. Quer dizer, esse governo que está aí, né, que foi prefeito aqui, renunciou para ser governador, já está pensando em ser presidente, ele disse para os policiais militares, policiais civis, que eles iam, né, reconhecer o trabalho e remunerá-los de acordo. Então, só que a verdade é que não fez nada disso. Então, nesse ponto de vista, nós precisamos melhorar muito a qualificação dos policiais e, principalmente, a sua remuneração. Porque, veja, Anderson, tem policiais que moram nas comunidades e saem trocados do quartel, guardam suas roupas numa bolsa, entram na periferia, na comunidade, para não se expor que ele é policial. Isso porque ele fica inseguro, porque está havendo, entre a própria expansão do crime organizado, um atentado contra a vida desses valorosos companheiros que dão a sua vida diuturnamente na defesa do interesse social, do interesse do povo. Mas precisa o quê? Qualificação, aumento de efetivo e remuneração, eu diria, condizente e digna. Neto, mas tem uma situação aqui que é uma situação muito importante, né? Quando eu comecei a advogar, isso uns 10 anos atrás,
até pelo ímpeto que eu era um pouquinho mais jovem, eu fui advogar na área criminal, né? Hoje eu não faço isso, né? Mesmo porque é uma dinâmica muito grande, toma muito tempo, né? Porque é uma pressão que existe, desde da família, né, do acusado, que eventualmente esteja encarcerado, né? E, ao mesmo tempo, é uma dinâmica muito cansativa de fazer entrevista com o preso, eventualmente na penitenciária, o processo judicial, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque alguns bastidores eu já pude acompanhar. E, geralmente, os policiais que vão para a linha de frente para fazer um enfrentamento são os policiais mais jovens, de pouco tempo de casa. Não é? E será que isso também não é um reflexo dessa pouca experiência, vamos dizer assim, social para fazer esse enfrentamento ao crime e, de repente, acontecer esses erros que nós percebemos em abordagem? Com certeza, mas mais do que isso é o déficit de profissionais. Nós temos quanto tempo não se contrata, não tem concurso, não tem qualificação, não tem nada. Então, essa juventude que está na Polícia Militar, e com o crescimento do crime organizado, o crescimento de roubos, e outra coisa que é bom lembrar, essa questão das armas. Você veja a facilidade com que, de repente, chegam nas comunidades, na mão do criminoso, armas muito mais potentes do que as armas que a própria Polícia Militar tem para se defender. Então, são .50, metralhadoras, os caras têm de tudo. E nós, né, até as viaturas são viaturas que não são condizentes com a necessidade de você poder fazer o combate ao crime organizado, fazer o combate, o enfrentamento quando necessário e, acima de tudo, dar aquilo que a gente espera da Polícia Militar, que eles estão lá para servir, estão lá para proteger. É isso que a gente espera. Além do que, você como advogado, que teve também já militando na área criminal, você sabe a quantidade de gente que está na penitenciária ainda sem pena, ou com pena que já venceu, ou ainda por penas. Eu vi ontem eu estava ouvindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha onde foi a coisa. De uma pessoa, de uma mulher, a gente até brinca que era uma pobra, porque ela foi presa com 30 gramas de maconha. 30 gramas de maconha. Né? Eu acho que eram 3 gramas de maconha. 3 gramas de maconha. E ela foi presa, encarcerada, e precisou ir até o Supremo Tribunal Federal para que ela fosse liberada. Porque, veja, que absurdo é esse, né? E não foi liberada ainda? Será? Porque depende lá da descida até chegar aqui. E tem visto coisas desse tipo. O cara rouba um litro de leite, porque a sua criança está com fome, e vai encarcerado. Quer dizer, esse também precisa mexer no Código de Processo, mexer nas penas. Tem que apenar aqueles que realmente merecem. Né? O que tem de jovens, pretos, periféricos, presos, e às vezes, cara, com pequenas quantidades de drogas, ou seja, a experiência internacional tem discutido isso. Então, você tem uma população carcerária de 800 mil pessoas. Então, e aí você tem uma polícia não preparada, não qualificada, sem remuneração. Volto sempre a repetir isso. Sem remuneração e, acima de tudo, baixo efetivo. Então, fica difícil combater o crime assim, viu? Porque os caras... Veja, o governo federal fez o quê? Ele tirou aquele... Você fazia o rastreamento da arma ou da bala. Você lembra disso? Lembro. A bala, você sabia para onde foi vendida a bala. Ele parou de fazer aquele tracing de acompanhamento de onde as balas vão. Então, para você combater o crime fica difícil. Aí você tem as dinamites, quem controla é o Exército. E aí você vê o crime organizado com bananas de dinamite aos montes, explodindo caixa de banco e tudo quanto é cidade, fazendo polvorosa na cidade. Como é que a PM vai combater os caras com bananas de dinamite, rifle .50, metralhadoras pesadas, às vezes até AK-47? Como é que vai combater? Não tem como combater. Então, precisa também, além de tudo isso, porque você sabe, dentro da questão da segurança pública, você tem toda a área da Polícia Civil, que é a área da investigação.
você tem toda a área da inteligência, né? Porque a polícia militar, ela executa, ela faz o combate. Por isso que ela é uma polícia militar, porque ela é como se fosse aquele que vai para a fronte da guerra. E a polícia civil que fica fazendo a inteligência, investigando. Então, tudo isso precisa realmente de uma nova roupagem, eu diria, uma modernização nessa questão, até por força do uso da tecnologia moderna, de informação, armamentos modernos, mas sem você preparar, seja ele civil ou militar, não remunerar, seja ele civil ou militar, não adianta nada. Neto, você está colocando muito bem as condições do próprio policial em serviço, né? E sabemos que é uma pressão enorme, né? Tanto da sociedade, tanto da própria corporação, diretamente falando da polícia militar, né? Lembramos também que o atual governador João Dória, não sei se você também se recorda na campanha dele em 2018, ele disse frases infelizes. Por exemplo, a polícia vai atirar para matar. Isso em propaganda eleitoral. Né? Quer dizer, um candidato a governador utilizando o aparelho estatal, dizendo, em poucas palavras, o seguinte: olha, eu estou aqui, eu vou mandar dar bala mesmo e o problema vai ser resolvido. Quer dizer, dentro de uma lógica simplista e, ao mesmo tempo, da insegurança da população em relação a esse tema, porque o sentimento de impotência social, de insegurança, é muito grande, né? Chegou aqui algumas perguntas, agora que a conversa começou a pegar mesmo, então chegaram aqui algumas perguntas, até colocando dentro do plano de governo. Então, eu quero agradecer aqui ao Arthur Viana Rolim. Primeiramente, ele lembra da sua candidatura ao Senado, saudações, e ele diz o seguinte: gostaria de saber do Neto o que ele acha da Operação Delegada, que é aquele bico em que os PMs são pagos pela prefeitura para ficar à disposição da cidade de São Paulo. Na maioria dos casos, são policiais que trabalham acompanhando servidores da prefeitura com rapa ou removendo moradores de rua. O Márcio França Neto na prefeitura, essa operação terá continuidade? Ela seria reformulada? Então, essa é a pergunta, né? Na verdade, eu queria agradecer a ele pela lembrança da nossa candidatura e a honra do voto, mas veja, eu acho que deve ter operação delegada, a gente pode usar, mas é óbvio que a diferença da gestão vai ser uma diferença do olhar, do cuidar do cidadão, do cuidar, de amparar o cidadão, que ele, na verdade, é a vítima. Nós não vamos poder botar isso só para fazer, atacar comerciantes informais, essa coisa toda, mas para você dar um pouco mais de suporte dentro da questão da polícia ostensiva na cidade, né? Ou seja, as pessoas... Porque você sabe, infelizmente, o próprio prefeito atual disse que a Guarda Civil Metropolitana, né, ela é uma polícia patrimonial, e ela não é, ela é complementar. A Guarda Civil Metropolitana ela é complementar à Polícia Militar no sentido de ajudar as coisas. E a Polícia Militar ela tem que cumprir um papel. E aí não é só para ficar ali acompanhando fiscal de rapa, essas coisas todas. Não. Eu tenho certeza que a diferença do projeto de Márcio França, Antônio Neto, PDT, PSB, é que nós temos empatia com o povo pobre. É uma prefeitura que vai olhar, vai cuidar, vai amparar o povo pobre. Diferente desses, que a principal visão era vamos jogar água naqueles que estão morando debaixo de viadutos, vamos dar uma farinata para as crianças, ração para as crianças. É uma visão que, ou seja, Deus me livre, né, a ponto da primeira-dama do Estado dizer, olha, não deem comida, esses caras gostam de ficar debaixo de lá, são uns preguiçosos, eles não querem ter responsabilidade. Olha, isso prova que eles não têm o mínimo, mas o mínimo minimorum de sabedoria sobre como é que vive o povo pobre. As dificuldades da falta do emprego, do desarranjo familiar em função de qualquer problema de emprego ou outro problema, bebida, alguma coisa. Ou seja, para eles, a solução é a visão
por cima. Nunca foram, não andaram. Aí por isso que está do jeito que está. No governo inicial desse governo Dória, aquele que foi eleito, lembra, ele se fantasiava de gari, ele se fantasiava de bombeiro, ou seja, para fazer marketing. Mas você aperta, é como se você pegasse água com as mãos, ela escapa entre os dedos, não tem nada para apresentar. Então podem ficar tranquilos que nós não vamos permitir esse tipo de coisa, que mais importante que a operação delegada é aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que só fizeram um concurso lá no governo Haddad, passaram 2.000, foram admitidos 500, tem mais 1.500 para ser admitido. As peruas, as viaturas estão abandonadas, os QGs da Guarda Civil são completamente abandonados. É isso que nós vamos procurar dar atenção nessa questão da segurança da cidade. Porque a GCM, Anderson, Oi. é a polícia preventiva. Então, ela eu ia é chegar a polícia preventiva. Eu ia chegar nesse ponto, porque, tranquilo, porque nós temos aqui também uma pergunta sobre a Guarda Civil Metropolitana, né? A gente vai deixar aqui para um segundo momento. Você me lembrou uma situação, eu não sei se você sabe, eu comentei com você anteriormente, eu tive a satisfação de fazer parte do governo do Márcio França na Secretaria Estadual de Cultura, né? Então, era do gabinete do secretário, né? Então, trabalhamos juntos, né? Por isso que eu me sinto muito à vontade de trabalhar na campanha junto com vocês, porque eu conheço o governador Márcio, né? Principalmente conheço você. Antes da gente entrar no ar aqui, eu disse que você tem um papel fundamental de colocar o PDT aqui em São Paulo na linha de frente, sem fazer média, porque quem me conhece mesmo sabe que eu falo com sinceridade, não preciso ficar enfeitando pavão, mas eu tive algumas situações interessantes, porque a Secretaria Estadual de Cultura, para quem não sabe, fica lá na Rua Mauá, na estação Júlio Prestes. Quer dizer, no olho do furacão da Cracolândia, né? E você sabe que eu tive uma grata satisfação pelo secretário de Cultura e pelo chefe do gabinete de então, eu era o representante da secretaria junto ao Conselho de Segurança da região. Né? Então, imagine o que eu não discuti ali. Né? Então, o que faltava? Né? De repente, alguns policiais, até um pouco mais duros, não, nós temos que eliminar tudo ali. Eu falei, não, gente, a gente precisa buscar uma solução humanizada. São pessoas que, por desestrutura social ou algum problema até psicológico, né, não tem condição de ficar aqui. Nós temos que combater o tráfico. Né? E sabe o que era mais importante, Neto, de tudo? Muitas vezes, oficiamos a prefeitura, a subprefeitura da Sé, para tomar providências no sentido da zeladoria, da limpeza, né, para fazer todo esse trabalho que a prefeitura pode intervir, não resolvia nada. Aliás, eu acho que você deve ter acompanhado na ocasião que o Dória disse que a Cracolândia tinha acabado. Mentira, ela piorou, porque hoje na cidade de São Paulo nós temos mini Cracolândias, tá certo? Então basta você ver, por exemplo, debaixo do metrô Santana, na Radial Leste, ali já chegando próximo do Brás, quando desce na Rangel Pestana, ali próximo do Parque Dom Pedro, não é? É a mesma situação no bairro da Liberdade, no Bexiga, né? Então, quer dizer, o governo atual favoreceu que houvesse, vou colocar assim até de uma forma jocosa, a democratização da Cracolândia em outros bairros da cidade. Né? Então, esse espalhou. Né? Então, esse é um ponto. Mas eu quero chegar para colocar para você o seguinte, que nós temos condição de trabalhar essa situação da Cracolândia, por exemplo, né? Mas não dá só pelo viés da segurança pública. Precisa de uma ação integrada que envolva assistência social, oportunidade de emprego, moradia, readequação urbana. Não é? Então, não é simplesmente cortar uma faixa e dizer, oba, agora está tudo resolvido e faz a sacada de marketing. Infelizmente, o Dória se fantasiou de tudo, menos de prefeito, né? Não vestiu a carapuça de prefeito. Mas, na verdade, essa questão da Cracolândia nos passa até uma preocupação muito grande do conluio com o crime organizado. Porque
você sabe, aquilo está sendo alimentado dioturnamente por tráfego. As coisas chegam lá. Quer dizer, você pega aqui a Rua Elvérsia, como você falou, próximo de onde você trabalhou ali. Ali é uma chaga da cidade, mas, pô, como é que pode? Ali é um pedacinho de, vamos dizer, 600 metros, com aquela chaga para São Paulo, que é uma coisa absurda. Agora, depois da ação do Dória, ele se espalhou por vários pontos. Mas e toda essa questão que chega lá, droga todo dia para alimentar o vício daquelas pessoas que são farrapos humanos, são pessoas dependentes químicas, e você precisa fazer um trabalho. Quer dizer, não é possível que nós não fiquemos indignados com a forma que tem sido tratado isso. Né? Você tem uma ideia, e aí entra o porquê dessa brincadeira, a Secretaria de Ação Social do município já teve 6 secretários no período do governo Dória Bruno, só para você ter uma ideia. Quer dizer, não está preocupado com a assistência social, não está preocupado com o povo que vive em situação de rua, não está preocupado, sabe com o quê? É com a vaidade de ser governador, com a vaidade de querer ser presidente da República, e dane-se, né? E você sabe, nós que somos getulistas, tem uma história que lá Washington Luiz dizia que as questões sociais no Brasil deviam ser questões de polícia. E o nosso querido Getúlio disse, não, questão social tem que cuidar como questão social, não como questão política. E a Cracolândia é uma questão de saúde, não é uma questão de polícia. Óbvio que você precisa da polícia para você cortar a chegada das drogas, mas as pessoas têm que ser cuidadas, e bem cuidadas. Né? A polícia vai entrar aí com a inteligência para pegar o que nós chamamos de o crime organizado, que fica explorando, né, a deficiência, a dependência química daquelas pessoas que lá estão, que são vítimas, porque elas precisam, o corpo pede. E aí, não é à toa que eu disse para você que nessa região aqui de Campos Elíseos, do lado da Cracolândia, 3.278 roubos. Então, é um celular para que possa vendê-lo. Então, há um crime de receptação, há toda uma coisa formada para que o crime organizado fature sempre e muito em cima daqueles flagelo humano que estão lá, os farrapos humanos que estão soltos, que estão largados, abandonados à própria sorte lá. Isso o Estado tem o dever de cuidar. E a Prefeitura não pode abdicar a sua responsabilidade. E eu acho que é uma questão de honra para o governo Márcio França, Antônio Neto, a gente dar uma solução definitiva para a Cracolândia. Olha, você está na mesma linha que sempre atuei lá na região, só que a diferença, viu, né? Que a gente está colocando uma proposta humanista, né? E o atual governo não avalia dessa forma. Não é? Não, e é uma proposta higienista. São higienistas, é isso aí. Higienista. É mais fácil matar todos que estão lá, tira de lá e aí resolve. Da mesma forma, exato, e da mesma forma que querem combater qualquer crime, né, que se chega na delegacia. Ó, aproveitando aqui o gancho, tem uma pergunta do Marco Amaral, na linha do seu raciocínio, que diz o seguinte: gostaria de saber sobre o papel constitucional da Guarda Civil Metropolitana e qual seria o papel dela dentro do governo França Neto. Olha, eu já até me antecipei. A primeira problemática dela é que ela tem que ser uma polícia preventiva, no auxílio de controle do patrimônio, mas auxiliar nas demais coisas. Mas, acima de tudo, é você dar condição para poder exercer a função. Quando você tem um contingente de 4.400 guardas e tinha uma promessa de 7.500, você tem quase só 50% do efetivo. E aí você tem concurso, contrata parte do concurso e não contrata os demais. Aí você tem um orçamento pequeno, menos de 1% do orçamento para isso. Você eu até já falei aqui, você vai nos pontos onde você tem lá os QGs da Guarda Civil Metropolitana, nos diversos lugares, você chega lá totalmente abandonado, as viaturas não são de qualidade, ou seja, a remuneração dos companheiros, tudo isso
faz com que ela não possa cumprir com excelente papel de auxiliar, por exemplo, na segurança de porta de escolas, né, isso ajudar afastar o tráfico da porta de escola, porque você sabe, nós temos que disputar com o tráfico essa juventude. Então, nós precisamos fazer um projeto de emprego para essa juventude, frente de trabalho para aqueles que estão desempregados. Ou seja, essa Guarda Civil Metropolitana, ela tem um papel muito importante no auxiliar a complementariedade da Polícia Militar na cidade. Ela antecipa isso, ela está presente nessas questões. Neto, eu quero voltar aqui a um tema, né? Obrigado por ter respondido. Aqui nós temos a participação do Jorginho Oliveira, ele é aqui da região de Perus, Parada de Taipas, né? Conte comigo para uma São Paulo melhor, deixa aqui uma mensagem, e ele coloca serviço humanizado para assistência social municipal, quer dizer, isso que nós estamos discutindo como uma solução ali para aquela região, está numa linha dentro de diretrizes, né, de atender as pessoas. E todo mundo pensa, por exemplo, né, que só se discute direitos humanos quando nós temos crimes, né? E aí fazem a extrema-direita raivosa, né, dizendo que nós, por sermos progressistas, só defendemos bandidos. Na verdade, está defendendo inclusão social, igualdade de oportunidades, direitos sociais básicos garantidos pela nossa Constituição, né? Então, veja como que a mentalidade atrasada desse pessoal, né? Agora, Neto, uma colocação importante. E os setores progressistas, geralmente, têm uma dificuldade de fazer um diálogo sobre segurança pública e, por causa disso, né, grupos, principalmente muito raivosos, que são contra, até alguns, o Estado Democrático de Direito, se arvoram no direito de dizer que eles são monopólio da segurança pública, e parece que nós, do campo progressista, não sabemos como reagir diante a esse debate, né? Existe um tabu mesmo sobre esse assunto nesses setores? Como é que você avalia isso? É que muita gente mistura e fica defendendo a extinção da polícia militar, né? Confundindo, né? Você sabe que política não tem vácuo, a gente tem que ter projeto. E, às vezes, essas coisas correm de maneira ao largo, quer dizer, não combate o que tem que ser combatido, cria as injustiças, e quando você defende uma injustiça, aí dizem que você, na verdade, está defendendo o crime. Quando eu pego essa mulher que foi presa com 3 gramas de maconha e precisou ir ao Supremo Tribunal Federal para que ela pudesse ser libertada, e eu não sei se ela já foi libertada ainda, parece que ainda não foi, porque sai a decisão, tem até que descer as diversas instâncias para chegar aonde ela está presa, aí me perdoe, nós temos que ter o Estado de Direito democrático. Não dá para você prender, a pessoa ficar presa muito tempo sem ter seu julgamento. Quer dizer, então não é que a gente queira defender o criminoso. Então o cara está preso 2 anos, não tem julgamento. Está preso 3 anos, não tem julgamento. Ou muitos já cumpriram suas penas, continuam presos. Essa é a questão. Então, no Estado Democrático de Direito, naquele que nós acreditamos, que há respeito ao vida, aqui, cometer um crime tem que ser responsabilizado pelo seu crime e pagar pelo seu crime. Acabou. Isso nós não abrimos mão disso, né? Não estamos aqui defendendo os criminosos. Mas nós queremos que, primeiro, quantos casos nós temos vistos de pessoas que são levadas à prisão, passa tempo e depois descobre, não era ele. Ou matam alguém e depois descobre que mataram pessoa equivocada, sabe? Tantas coisas são cometidas que deixa tudo muito confuso. Então, nós precisamos ter um Estado Democrático de Direito, e você, como advogado, militante que foi na área criminal, sabe o que eu estou querendo dizer. Se você não tiver efetivamente, e aí o povo pobre sofre demais, porque ele não tem recurso para pagar advogado. E aí o Estado vai lhe dar a Defensoria Pública. E aí você sabe, muitos casos para serem cuidados pela Defensoria Pública. Aí o processo dele fica arrastando-se. Enquanto o rico, o que tem posses, ele mata, ele se esconde, se apresenta e responde em liberdade, mesmo tendo matado alguém. Essas coisas que a gente vê... Hoje mesmo eu li uma notícia daquela menina lá no Mato Grosso que matou
a amiga dela, uma de 12, 14 anos, com arma em casa, matou uma amiga, não se sabe se foi acidente, se foi brincadeira, o que foi, e ela já ganhou o habeas corpus, já está em casa de novo. Quantos caras de crime de colarinho branco já estão nas suas casas? E você vê, quando roubam dinheiro de merenda, quando roubam dinheiro da saúde, roubam dinheiro da educação, isso é crime hediondo, pô. Você tirar merenda de criança. Quer dizer, e aí uma mulher com 3 gramas de maconha vai para a cadeia e é apenada, o que é pior, hein? É apenada, é julgada e apenada. Olha, e não tem essa história. É preso, fica preso, de lá já vai até sair o julgamento, quando vai pomba, vai penado. É essa coisa que nós precisamos resolver. Acabar com esse tipo de processo. Ou nós vamos fazer um Estado democrático de direito, ou então, sabe, fica difícil de você não poder defender. E aí também as ações violentas da polícia. Eu tenho claro que é difícil para a polícia chegar numa comunidade, às vezes com armas de baixo calibre, 38, sei lá, ou seja, 7,65, sei lá, que são as armas da Polícia Militar, não é isso? São armas, e chegar a encontrar armas de grosso calibre, quer dizer, a tensão pode até passar dos limites às vezes, mas se você tiver condição de ele exercer o policiamento, der armas adequadas, veículos adequados, salário adequado, qualificação, formação, eu creio que muda um pouco. Isso é no mundo. Você está vendo nos Estados Unidos, não podemos dizer que eles não pagam mal lá os policiais, e veja o que eles estão feito atualmente. Há um conflito social muito grande. Mas você vê na Inglaterra, a Scotland Yard, que é a polícia de lá, ou seja, tem salários para evitar até a cooptação de policiais para o crime organizado, todas essas coisas. Nós precisamos respeitar muito a questão do nosso aparato policial, os profissionais da segurança pública, seja eles civis ou militares, seja a Polícia Federal, seja o que for, mas também precisamos que eles tenham a condição de exercer as suas funções. Eu tenho muitos amigos que são do Sindicato da Polícia Federal, os da Polícia Militar não pode ter sindicato, não sei se você sabe, não pode ter sindicato, só da Polícia Civil. Então, você tem associações de cabos e soldados. Então, quando você conversa, você vê que o abandono que é feito, o desrespeito das autoridades, seja governador, essas coisas todas, para com a corporação, é uma coisa muito triste, e isso faz com que, efetivamente, ninguém queira ser policial, e você tem aí muita gente com problema de saúde mental, muita gente quando toma um tiro, quando morre, porque matam policiais. Em 2002, o PCC fez um salve na cidade que matou policiais, estavam dando prêmio para quem matasse policiais. Ou seja, tudo isso nós precisamos saber que nós temos que cuidar da nossa polícia militar, temos que cuidar da polícia civil, da guarda civil, temos que cuidar de todos eles com condição para que eles exerçam a sua atividade e ajude a sociedade, porque eles são pagos para proteger e servir. Neto, mas você sabe, está colocando isso da função institucional da polícia, não é? Isso é importante. Quer dizer, nós somos favoráveis a que os policiais tenham condições de trabalho e passa por essa humanização do próprio policial. É claro que tem as exceções, do policial que é bandido, do policial que é corrupto, e a exceção tem que ser tratada como exceção, não como regra, como que alguns setores trabalham, né? Eu estava conversando com uma amiga nesse final de semana, não sei se você já chegou a fazer uma avaliação, que ultimamente tudo tem se resolvido na polícia. Problema de barulho, psil, briga do cachorro, vamos colocar assim. Né? Será que também a municipalidade não poderia atuar, né, melhor nesses setores, em conjunto com a polícia? Porque, às vezes, a polícia ela vai sozinha para resolver essa situação, o efetivo, dada a população e dada a circunstância, é pouco, né? Então, ele vai lá para resolver briga de cachorro porque está latindo e não tem como controlar, né? Então, eu tiro o foco da polícia, que eventualmente é para combater a criminalidade pesada, do policiamento ostensivo, para resolver problemas menores. A municipalidade não poderia trabalhar, vamos dizer assim, nesses problemas menores de ordem pública? Eu acho que
Poderia. O problema é a legislação para isso. Você sabe que a legislação é muito clara no papel das polícias, você tem constitucionalmente definido, então precisaria ver como é que faz esse acordo entre Estado e município para que você possa ter esse tipo de intervenção. Agora, o momento é um momento que a gente está passando no país, iniciado lá em 2018, durante as eleições, que houve um racha da sociedade, né? Uma briga de ódios, né, e amores, que é uma coisa que as pessoas ficaram cegas, as brigas familiares, nos debates da questão eleitoral, as pessoas brigaram entre famílias, né? E aí, agora agravado pela pandemia, as pessoas em casa. Outro dia, você viu aí nas televisões um cara que jogou gás de pimenta numa obra de um apartamento em cima dele, porque estava muito barulho, mesmo fazendo durante os horários permitidos. Ou seja, a intolerância, ou seja, o desabrochar desses maus, eu diria, maus instintos, né? Os mal intencionados, parece que saíram do armário. Agora tudo pode, a partir do momento que você tem uma orientação, você tem um exemplo do governo federal, que é um governo federal que é bastante, eu diria, tosco na questão do trato da coisa, do trato das pessoas, do respeito com as pessoas. É só olhar os vídeos de como se comporta o presidente, que é perguntado a ele, às vezes uma pergunta que possa deixá-lo constrangido, ou ele não faz de maneira educada, ele já sai, eu vou dar um murro na sua boca, você é isso, ele ofende o jornalista, ele ofende as pessoas, ofendia deputados pares dele no Congresso. Isso vai liberando uma energia negativa a chegar na população que também acha que pode fazer. Então, as pessoas, hoje mesmo está circulando na internet, Anderson, o vídeo de um comerciante lá em Campinas, se não me falha a memória, que entrou numa sorveteria sem máscara. A mulher da sorveteria pediu que ele colocasse a máscara, não podia entrar por causa da máscara. Ele agrediu uma menina, que é aquela moça que trabalhava lá na sorveteria, chuta tudo. Se tivesse uma arma, provavelmente teria cometido um crime, mas se destemperou porque foi cobrado aquilo que é o mínimo que se espera de uma pessoa culta, que é se proteger e proteger os demais. Quer dizer, é inacreditável, mas está liberando esta energia negativa, vindo desde o mandatário da nação até o mais... E aí fica difícil. E as pessoas se acham que, olha, ninguém pode exigir que eu use máscara. É como ele disse, não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Olha, você é um advogado e eu sou administrador de empresa. Se eu quiser ir para um país da América Latina qualquer aqui, para embarcar, eu tenho que ter tomado a vacina contra a febre amarela. Perfeito? Então, eu sou obrigado a tomar. Por quê? O que vai acontecer daqui para frente com essa história dessa nossa doença que pegou todo mundo do Covid-19? Quem for viajar vai ter que apresentar atestado de vacina na hora que tiver vacina. Vai ser obrigado. Quem for por município a município, vão começar a exigir que tenha, porque se sabe que se você não tiver tomado vacina, você não está imunizado contra o vírus, você vai transmitir o vírus. Você está levando insegurança, levando morte, doença para outro lugar. Se você é obrigado a tomar contra a febre amarela, contra a H1N1, agora mesmo contra a febre amarela, aqui em São Paulo, se você lembrar, o ano passado, no começo, era aquele monte de fila nos postos de saúde, nas UBSs, todo mundo querendo tomar porque começaram a aparecer os sintomas da febre amarela e todo mundo morrendo, que aqueles macacos que apareciam mortos, que eles mostravam que a febre amarela estava por ali, a população saiu correndo para se vacinar. Então não adianta ele dizer, olha, e há o negacionismo, você sabe, quando a gente ouvir, na minha vida, eu ouvi que 7% da população brasileira acredita que a Terra é plana. Quando que eu ouvi isso? Como é que eu ouvia isso, que dentro do governo tem terraplanista, tendo um astronauta como ministro que saiu da nossa atmosfera e viu a Terra? Ele podia dizer, Mari, eu estive lá fora, eu vi, ela é redondinha mesmo. Né? Eu fico pensando, mas não, há um grupo dentro desse governo que é negacionista, ele nega itens.
Aí tem uma pesquisa feita por uma televisão aí que diz que 7% acreditam que a Terra é plana. É possível, em 2021, século XXI, vir com essa coisa, então nega isso, nega tomar vacina, e começa a voltar a poliomielite, começa a voltar sarampo, começa a voltar uma série de doenças que nós havíamos extinguido da nossa Terra. Então, eu acho que é importante a gente começar a conversar com a população para esclarecer da importância de você, primeiro, se cuidar. É máscara, é álcool gel, não é isso? Tem que todo mundo se prevenir para que você não leve para a sua casa, para que você não passe para outro, para que você respeite, porque a sua liberdade, a democracia é bonita por causa disso, a sua liberdade termina onde começa a minha. E tem gente confundindo que democracia vale tudo. Eu faço o que eu quero, eu não tenho regra, não tenho respeito ao próximo. São situações totalmente diferentes. Você tem regra. Democracia tem regra. Vou até mostrar uma regra fácil de saber. Vai ter eleições. Quem tiver mais voto vai ser o prefeito da cidade. Né? 50% mais um. É isso. E outra, democracia é regra, é obediência ao Estado de Direito, né? É a própria mecanização de artifícios jurídicos para isso e, ao mesmo tempo, respeito, né? Então, nós temos hoje uma discussão, infelizmente, dicotômica entre a civilidade e a barbárie, né? Então, esse pessoal está defendendo a barbárie. Não é isso? É verdade. Dá uma arma para cada um, vamos resolver o problema da segurança, sim, não é isso? Então, o sujeito falou mais alto, eu descarrego o 38, né? Acredito que não é essa a solução, né, Neto? Não é. Tanto que esse mesmo que começou a pregar isso, que é o atual mandatário da nação, um tempo atrás estava numa moto, ele, policial ainda, na verdade ele era militar, patente de tenente, estava com arma, moto, o cara roubou a arma e roubou a moto, deixou ele a pé lá no Rio de Janeiro. Ou seja, você é armada, a população armada que não está preparada, diferentemente do aparato estatal policial que tem preparo, tem que ter preparo para a questão de enfrentamento, essas coisas todas, você vai ser alvo fácil para não só ser assaltado, como também dar mais munição e armamento para o crime organizado. Sem dúvida. Quero dizer aqui que já estamos encaminhando para o nosso final, então agradecer a presença de todos. O nosso presidente Neto tem um outro compromisso, né? Neto, nessa época, né, além de sermos candidatos, nos transformamos em apresentadores de televisão, né? Só que para a internet, porque a gente está sempre numa live, sempre numa conversa, e o Neto tem um próximo compromisso também numa outra live. Destacando também, Neto, que eu recebi aqui alguns comunicados pelo telefone, depois encaminho para você, são sugestões, propostas e apoio, né? Até alguns aqui, tomara que o Neto ganhe, nós vamos lá apresentar, estou à disposição para discutir zeladoria urbana, humanizada, que é isso que a gente precisa aqui na cidade de São Paulo, cada bairro ser tratado como se fosse uma cidade, né? E os centros dos bairros também estão sofrendo as mesmas dificuldades do centro de São Paulo. Tudo isso aqui está surgindo, pode contar conosco no futuro governo, com a nossa turma aqui, que são ambientalistas, que temos advogados, pode contar conosco. E agora, o que eu gostaria de pedir para você, né, já que você tem esses outros compromissos, né, deixar aqui a sua mensagem, para quem não sabe, né, já que nós estamos aqui ao vivo, eu sou um garoto lá, eu falo até hoje um garoto, você viu a minha pretensão, né? Já tenho 40 anos e ainda me acho garoto. Nascido na Zona Leste de São Paulo, lá no Cangaíba, na Penha, né? Cangaíba hoje é uma região muito desenvolvida, apesar de ser considerado um bairro dormitório ainda da Penha, viu, Neto? E infelizmente, né, nós temos ali uma política atrasada, não é? Porque tem muita gente de grupos antigos que se consideram donos, sabe? Que não promovem o desenvolvimento da Penha. Parece que conduzem ao atraso. Quando eu falo Penha, falo do Cangaíba, da Penha, da Vila Matilde, que pertence a Arthur Alvim, que é a subprefeitura da Penha, e a área contígua, que é Hermelino Matarazzo e Ponte Rasa, né? Que é uma área interdependente da outra. E ali nós estamos atrasados, companheiro. Não é? Por que esse assunto também da segurança pública envolve? Né? Um dos maiores índices
de violência está nessa região. Não é? Então, as pessoas também elas se sentem inseguras, não vão nem mais aos consegues, têm uma dificuldade. Não é? Então, ao colocar esse assunto, não é? É que para as pessoas perceberem que existem alternativas dentro da legislação e que a gente não precisa caminhar para a barbárie, não é? Que nós temos soluções legais do ponto de vista jurídico, nós temos que entender a participação social, o envolvimento das pessoas e, principalmente, não é? Buscar alternativas objetivas, como emprego, saúde, educação, moradia, que é tudo isso que a gente defende, não é verdade? Né? Então, já que eu fiz essa grande introdução para você aí, eu gostaria que você deixasse essa nossa mensagem e com bastante otimismo que nós vamos fazer o possível para mudar São Paulo através de Márcio França e Antônio Neto. Pode falar, fica à vontade. Obrigado, querido. Na verdade, é dizer a vocês que nos acompanham e a você, Anderson, que nós temos uma tarefa hercúlea, um compromisso grande, ou seja, tirar esse atraso que está conduzindo São Paulo há algum tempo e colocar uma administração que tenha compromisso e empatia com o povo pobre, com a periferia de São Paulo totalmente abandonada, com a falta de escola, com a falta de saúde, com a falta de segurança, que foi o tema que a gente está discutindo aqui. E nós vamos chegar no dia 1º, eleitos, se Deus nos ajudar, e os companheiros aqui nos honrarem com os votos, com uma boa bancada de vereadores, com o companheiro que se apresenta como candidato, para que a gente possa fazer de cara o que a gente está chamando dentro da campanha do Plano Márcio. Você lembra do Plano Marshall, que reconstruiu a Europa? A gente está construindo aqui em São Paulo um Plano Márcio, que é um plano de 100 dias inicial aí, que é um programa de emprego com frentes de trabalho, 100 mil pessoas, para que a gente possa fazer zeladoria, podemos limpeza, um monte de trabalhos e, ao mesmo tempo, num outro período, 3 dias fazendo trabalhos, 2 dias fazendo cursos de formação, qualificação, preparando as pessoas para que eles possam não ficar eternamente dependendo de uma frente de trabalho, mas também logo depois que a economia vai girar, ela possa se empregar. Um programa Jovem Cidadão, que é pegar essa juventude de 17, 18 anos, serão 150 mil jovens, que nós vamos no primeiro ano fazer isso, para tirar e disputá-los contra o tráfico. Né? Porque, você sabe, essa juventude sem emprego, ficar naqueles famosos nem trabalham, nem estudam, eles virão para cá, além de ter todo um tratamento, uma qualificação, terão um salário e poderão ser úteis à sociedade paulistana. E aí pensar na questão da educação, que você sabe, as crianças nossas perderam o ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós vamos ter que resolver também essa questão, criar um novo conceito de escola, uma escola integral, uma escola comprometida, mas principalmente os investimentos, a gente olhar os investimentos de fora para dentro, da periferia para o centro. Aquilo que ele tem falado, e você já me ouviu dizer, que a nossa proposta, que a periferia é o centro da nossa gestão. Porque quando você anda pela periferia, aí você vê a verdadeira São Paulo, e aí você compreende por que com um orçamento de quase 70 bilhões de reais, a periferia é totalmente desprestigiada, abandonada. E lá estão os mesmos. Há quantos anos os mesmos nobres são vereadores nessa casa e que, na verdade, se locupletam de todos esses recursos e não constroem uma cidade para os pobres periféricos, não dão a questão da iluminação pública, não tem a questão da segurança pública, não tem a questão da educação pública, não tem saúde pública. Pô, é para isso que nós estamos disputando essa eleição, que é para devolver a autoestima ao povo paulistano, para que acabe essa história de que 60% do povo paulistano já pensa em ir embora de São Paulo, está desacursoado, desanimado com São Paulo. Então, devolver a autoestima para que crie aqui mais coisas em São Paulo, que a gente possa ter, além da autoestima, também cuidar da parte... Porque São Paulo é uma cidade gigante, ela é turismo de negócio, é de serviços. Então, como é que nós podemos gerar emprego? Cuidar das empresas que sofreram muito. Quantos bares você é um homem inteligente, quem está nos assistindo também, sabe, bares, restaurantes, lojas que perderam produtos porque ficaram fechados 4 meses. Como é que ele repõe esse estoque?
Nós temos que criar uma linha de crédito para que ele possa repor esse estoque, porque nós temos que juntar quem produz com quem trabalha. Esse é o Projeto Nacional de Desenvolvimento que o nosso querido Ciro Gomes fala sempre. Então, nós vamos ter que aplicá-lo na cidade de São Paulo. Aproximar quem produz e quem trabalha e o Estado intervir para valer, financiar as atividades, discutir a questão das escolas, a questão da saúde, a questão principalmente da segurança, que são as coisas que estão. E começar olhando com perspectiva para o futuro, que São Paulo é a cidade que tem que capitanear a mudança para o Brasil. Então, nós temos uma importância nesta eleição muito grande. Nós somos a única candidatura capaz de derrotar o atraso e o bolo de noiva feito aí pelo governador do estado, que abandonou essa cidade e fica controlando de lá do palácio essa cidade, que você sabe, ele demite secretário, ele permite ou não permite fazer isso ou aquilo. É a Câmara Municipal que tem lá uns 50 vereadores que chantageiam o prefeito, que, na verdade, que está perdido, não sabe o que quer, não queria ser prefeito, herdou uma prefeitura por vaidade do outro. Então, nessas condições, nós somos a única candidatura capaz de derrotar esse atraso. Não tem outra. Qualquer outra é para favorecer a possibilidade de manter o atraso em São Paulo. Por isso é importante termos candidaturas de vereadores como a sua, como as candidaturas que temos de todos os nossos companheiros e companheiras que disputam esse momento para ajudar a reconstruir São Paulo. Você sabe, São Paulo tem jeito. Márcio França, prefeito. Então, Neto, obrigado pelas palavras. Continuamos à disposição. Tenho certeza que nós vamos fazer um excelente trabalho, né? O importante é garantir a passagem do primeiro para o segundo turno. E segundo turno é uma outra eleição. Né? Então, vamos mostrar as nossas propostas, porque a turma dos atuais aí já estão dizendo que já ganhou, com 2 milhões de frente de votos, né? Que eles têm lá 11, 12 partidos na coligação, né? Que o Márcio França é um aventureiro de São Vicente, o Neto veio lá de Sorocaba para encher o saco aqui. Eu recebo essas coisas, viu, Neto? Porque apesar... Porque eu já faço política desde a época do movimento estudantil, então tem algumas figurinhas que já me conhecem aí e tal, mandam piadas sarcásticas, eu falo, espera, a campanha ainda não começou. Pergunta onde nasceu o Bruno Covas. Acho que eles não sabem. Ele é santista. Sabe, essa história, eu devo tudo que sou e que tenho a São Paulo. Eu Sim. Provavelmente nasci em Sorocaba, estou em São Paulo desde 1970. Me perdoe, né? Veja a quantidade de tempo que eu tenho em São Paulo. É isso que eu digo. Está na hora das pessoas pararem de falar bobagem. Isso. Não está onde você nasceu, e sim aquilo que você tem da empatia e do compromisso com o povo da cidade. Perfeito, meu amigo? Tá certo, né? Então vamos. Obrigado, Neto. Estou aqui à disposição. A nossa equipe também está à disposição para discutir qualquer assunto aqui relacionado à cidade. Tenha certeza que essa campanha, por si só, já é vitoriosa por combater o atraso, né? Façamos votos que a nossa chapa também de vereadores possa eleger muitos vereadores, porque também quem está com 30 anos de mandato não vai fazer mais nada, porque se não fez em 30 anos, não vai fazer agora, e é por isso que a nossa chapa ela é inovadora, porque não tem vereadores com mandato, é por isso que a renovação é completa. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje nas nossas transmissões, obrigado, Neto, felicidades, bom trabalho para você, estou aqui à disposição, e siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, na página Anderson Cruz Brasil. Opine, pergunte, interaja conosco. E esse vídeo logo mais estará no YouTube para ser compartilhado, tá certo? Então, uma grande oportunidade de estar com vocês aqui. Um abraço a todos, um abraço, Neto. Felicidade. Valeu. Obrigado. Forte abraço. Obrigado a todos. Um abraço, obrigado.